Quando passamos por momentos difíceis, como por exemplo enfrentar mudanças na vida ou lidar com exigências do cotidiano, o nosso bem-estar emocional ele pode ser profundamente afetado. Na terapia cognitivo-comportamental, nós vemos que muitas vezes o que causa o sofrimento não é o evento em si, mas a maneira como nós interpretamos o que acontece e as crenças que nós temos sobre nós mesmos e os outros. Vamos dar um exemplo. O Lucas, ele foi promovido no trabalho, uma coisa recente, ele assumiu um cargo de liderança, só que de repente ele se viu com muitas responsabilidades, responsabilidades que ele nunca teve antes. Só que ele começou a sentir ansiedade, e uma ansiedade constante. No começo, ele até que achava que essa ansiedade era uma reação natural a um novo cargo. Mas ele começou a pensar um pouco melhor, investigar, e ele percebeu que ele vinha interpretando cada situação de pressão como um teste pessoal. Quer dizer, se eu não fizer tudo perfeitamente, eles vão perceber que eu não sou bom o suficiente, que eu tenho uma coisa ruim. Só que esse tipo de pensamento, ele aumentou a ansiedade do Lucas e fez o Lucas também evitar algumas tarefas por quê? Para reduzir o estresse. Isso é uma evitação. E essa evitação fez, por exemplo, com que ele se sentisse mais inseguro e criasse um ciclo que tem ansiedade, que tem procrastinação. Agora vamos lá. Com o apoio da TCC, o Lucas ele foi capaz de identificar algumas crenças de autocrítica e aprender a substituir essa ideia de que eu preciso ser perfeito o tempo todo por uma visão mais realista, né? Quer dizer, é normal nós cometermos erros. Quem nunca cometeu, né? Então, aprendendo isso ajudou ele a reduzir essa ansiedade e principalmente aumentar a sua confiança. Um outro exemplo, fictício. Carla. A Carla, por exemplo, sempre foi uma pessoa sociável, só que ela começou a sentir que ela não conseguia se conectar com as pessoas. E isso quando? Depois que ela mudou de cidade. Então, para evitar os encontros sociais, porque ela estava convencida de que ela não ia se encaixar no lugar e que os outros não aceitariam ela, essa crença ela fez com que a Carla se sentisse solitária e deprimida. Só que com o processo psicoterapêutico, a Carla começou a identificar alguns pensamentos negativos, ela começou a desafiar, ela começou a buscar evidências contrárias. Com essa experiência da psicoterapia, ela foi capaz depois de fazer novas amizades. Ela foi capaz de perceber que a sua ansiedade ela era alimentada por uma interpretação distorcida, uma crença central aí de que ela não é uma pessoa interessante suficientemente. Então, quer dizer, ela conseguiu, no final do processo, se sentir mais confiante e, aos poucos, começar a retomar essa vida social que ela havia perdido, perder alguns receios e começou a refletir um pouco melhor sobre a realidade dela. Então, quer dizer, esses exemplos, eles mostram como que a terapia cognitivo-comportamental, ela pode sim nos ajudar a entender algumas coisas, entender alguns funcionamentos, pensamentos automáticos, algumas crenças essas que só muitas vezes intensificam o nosso sofrimento. Então, por exemplo, você pode pensar assim: como que eu interpreto as situações? Há uma maneira melhor de pensar sobre essa situação que me faça ser menos vulnerável ao estresse? Então, quer dizer, essa prática também de observar os próprios pensamentos pode ser uma ferramenta poderosa, uma ferramenta para produzir impactos emocionais, né? Mas impactos que vão te beneficiar em muitas situações, tá bom? Muito obrigado por assistir. Se você quiser mais conteúdo sobre esse, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acompanhar um pouco mais sobre a TCC, eu vou estar aqui nesse processo seu de fortalecimento. Você pode se inscrever no canal, você pode acessar os links para conhecer um pouco mais do trabalho, tá bom? Muito obrigado e é isso aí. Até a próxima.